E uma pergunta que eu tenho pra vocês é: o dólar vai ser o novo normal do dólar a 6, a 7 reais? Porque eu vejo muita gente preocupada, assim, falando, nossa, meu, daqui a pouco o dólar tá 10, né? E qual que é a visão de vocês? Bom, primeiro temos que entender o que, O que assim, aconteceu, o que né? está acontecendo, né? O dólar, ele é uma variável, assim, de ajuste, de escape. Porque o nosso problema no Brasil é problema problema fiscal e de crédito do governo. Nós temos um governo perdulário, por definição é o que eles fazem, o governo socialista gasta até acabar o dinheiro. O dinheiro não acabou ainda, ele está gastando. E toda vez que se fala em ajuste, os pacotes que eles anunciam, tudo para inglês ver. Entendeu? O pacote que o Haddad anunciou, ele já vai tomar pau. Porque o Congresso recebeu esse pacote, o Congresso vai aprovar a isenção para menos de 5 mil e vai vetar a alta do imposto para quem ganha mais de 50. Né? Vai estrangular mais o fiscal ainda. Por quê? Porque o Centrão não quer votar com o governo, a não ser que receba, né? Então eu já sei, pelos meus amigos deputados lá, a direita junto com o centro todo mundo vai aprovar a isenção para quem ganha menos de 5 mil. Para não ficar mal para ele. Né? Todo mundo vai ficar bem com o povão. Né? Direita, centro, esquerda vão aprovar a queda de imposto. E o centro e a direita vão vetar, vai fazer maioria para não aprovar aumento. Agora, a direita porque não concorda mesmo. Você estrangula a economia, o empreendedorismo, se você taxa, né, o empreendedor, o empresário. Agora, o centro tá nisso para ganhar mais, né? Fala que é contra, aí o Lula chama, dá mais emenda, não sei o quê, aí o cara talvez vote com ele, entendeu? Mas primeiro sobre o dólar, né? Vamos falar. Eu tenho uma frase que eu vou repetir o resto da minha vida. Eu tava conversando com o nosso editor lá para ele achar vários cortes, que é uma frase que é assim: eu nunca me arrependi comprando dólar. E sempre vai dar certo, porque o dólar em algum momento sempre vai estar mais alto, né? Então, o dólar ele vai subindo porque a nossa moeda ela é um derivativo do dólar, né? Ela é um derivado e ela vai se desvalorizando. Agora, o cara que compra o dólar a seco, a 6 e pouco, ele tá concorrendo contra 12,5, 13, sabe-se lá. Exatamente, esse é o ponto que você trouxe bem. Tem um momento que o dólar vai parar de subir? Tem. Eu digo para você, para mim, porque o dólar ele não é a variável principal dessa coisa. Como eu disse para você, nós estamos passando por uma crise fiscal e de crédito do governo. O indicador básico para este tipo de crise, esse tipo de cenário, chama-se taxa de juros. Taxa de juros básica, a curva de juros. Não é o Selic lá do Banco Central, porque o governo não se financia em Selic. Até pode se financiar, mas o grosso do volume de títulos que o governo lança hoje é pré-fixado e juro real, o IPCA mais juros. E com essa incapacidade de sinalizar uma responsabilidade fiscal, você tem hoje o mercado fechando as portas, né? Reduzindo. Por enquanto ele não parou de dar crédito ainda, ele está reprecificando o crédito. Você não vai. O mercado ainda espera que o governo anuncie alguma coisa. Enquanto ele não anuncia, faz uma coisa decente, o preço que eu quero te emprestar é outro. Não é 7,5 de juro real, era 4 de juro real, foi para 5, 6, tá 7,5, 7,80 tá o juro real já. Nossa. Né? Que é o juro o IPCA, a taxa de IPCA. O juro pré-fixado, a taxa de 2 anos está em 14,80. 14,80. Então, quando eu estive aqui com você, estava 13, 12,80, 13. E você cantou a bola. Eu falei, eles não vão fazer nada, só que o som vai subir. Exatamente. E estressou demais, né? A curva, subiu muito a curva. E uma pergunta interessante sobre essa questão hoje o governo está gastando mais dinheiro com o serviço da dívida do que se ele tivesse cortado despesa, né? Pois é, porque o mercado colocou o juro lá para cima. Se ele vai e começa a colocar papel nesse nível de preço, ele está meio que assinando o próprio default. Se ele rolar a dívida, com esse estoque de dívida que nós temos hoje, se ele rolar neste juro, ele está aumentando a despesa dele, ele está travando um custo de serviço maior do que se ele fizer o corte que o mercado está pedindo. Que é exatamente isso, essa é a conta. O mercado está forçando o governo a cortar ou quebrar. E a única coisa que faz um socialista parar de gastar,
como já dizia a Margaret Thatcher, é quando acaba o dinheiro. Exatamente. O mercado está dizendo, para você acabou o dinheiro. Porque ele coloca esse juro 15, 16, esquece inflação, tá? Com essa taxa de juro real, esquece. O mercado está falando, vai ter inflação. Não, não vai ter inflação. Porque esta alta de juro, ela é contracionista. Ela contrai a base monetária ampliada. Porque o preço vai subir. O preço não é inflação, gente. O preço é uma consequência. O câmbio não vai impactar um pouquinho? Você pode mudar alguns preços ligados à câmbio, mas inflação não é isso. A gente sabe o que é inflação. Inflação é aumento da moeda e dos agregados monetários. O agregado monetário está diminuindo. Quando o governo não consegue financiar a sua dívida e o juro sobe, todas as carteiras dos bancos contraem, capacidade de emprestar contrai, valores financeiros contraem, todos os agregados monetários contraem. Você tem menos dinheiro circulando de imediato. E se ele não rolar os juros, ele precisa emitir dívida. Rolar os juros significa emitir uma nova dívida. Se ele não consegue emitir a dívida, já está cortando o dinheiro em circulação. Então, mas vai ter um aumento de preço. Pode até ter um aumento aqui de preço ali, mas isso não é inflação. Isso aí é uma alteração de preço, mas em algo no mercado vai cair. Porque se a moeda não expandiu, se ela contraiu, pensa, o total de moeda em circulação contrai. Se um preço aqui sobe, vai ter alguma coisa que vai cair. E aqueles gráficos do M2 e M3 brasileiro que a gente vê que parece um... Sim, mas cai, né? Com a alta de juros eles caem. Nesse momento eles vão cair. Já estão, nos Estados Unidos eles caíram, só se você ver, à medida que o juro subiu lá... Eles o governo brasileiro hoje tem condições dele mesmo imprimir moeda? Só se... Então, imprimir moeda seria, no caso, seria se o Banco Central fosse monetizar a dívida. O que é monetizar a dívida? Fazer um QE igual fez o... Só que a monetização da dívida, ela também não é com papel. Né? Se você resolver fazer um QE aqui no Brasil, seria o Banco Central chegar para os bancos e comprar os títulos públicos deles. Sim. Aí os bancos sem ativo nenhum vão lá e compram mais títulos do governo, permite o governo gastar. Entendeu? Isso seria... Agora, quanto ele teria que fazer para ser inflacionário? Quer dizer, então, hoje o que a gente vê que teve de aumento da base monetária, mesmo que seja assustador, é um aumento de crédito mesmo, dado pelos bancos e tal. Se você subir o juros, você já contraiu o crédito. Se você emitir dinheiro e colocar mais papel no mercado, você vai aumentar a base monetária em tanto, mas lá vai ser mais ou menos do que caiu a base monetária expandida com a alta dos juros. A alta do juro contrai o M3, M2, os agregados, que são acima do M1. M1 é depósito à vista mais reserva bancária. Isso é M1. E mais papel, moeda em circulação. M1, dinheirinho, papel, que é pouco. Sim. Reserva bancária, que é o cash dos bancos. Todo banco tem uma conta de reserva no Banco Central. O cash do banco chama-se reserva bancária. Quando ele põe na tua conta, ele te empresta. Sim. O crédito, e se fica na tua conta em conta corrente, é M1 também. Que seria o teu cash disponível. Fora isso, é outro agregado. Se é depósito, se é título, se é um CDB, aí é M2, M3 vai subindo. Então, quando você sobe a taxa de juro, esses agregados caem. Porque o CDB vale menos. Não. Se o cara vender o CDB para gastar, liquidar antecipado, ele vai receber menos. Então, ele já teve uma contração. O crédito no balanço, tudo vale menos. Qualquer título que o sujeito vender, vale menos. Então teve uma contração. Aí precisaria, para ser inflacionário mesmo, a emissão primária de dívida precisa ser acima do que contraiu o M2 e M3, para balancear. Por isso que o Fed fez tanto QE. Porque ele tinha uma contração tão grande da época do 2008, que ele teve que, mesmo comprando dívida do jeito que ele estava, ainda assim demorou para você ter inflação. E não fez inflação, demorou para ter inflação. Dois temas. O primeiro é aquela pergunta que eu te fiz no WhatsApp outro dia, que é qual é o limite, né? Que horas que esse governo vai ficar emparedado mesmo? O limite é, assim, ele está sendo levado ao limite. Porque ele está perto, né? Ele está tentando colocar papel, já teve alguns leilões que falharam. Ele vai pro Tesouro, imagina, tem um caixa. A administração o Tesouro Nacional administra o caixa do governo, tem lá 3 ou 4 meses de liquidez. Aí o governo está lá fazendo cheque, pagando Bolsa Família, pagando emenda, tá pagando. E o gestor da dívida do Tesouro, o secretário do Tesouro, está lá na mesa de operações do Tesouro,
que eu preciso emitir aqui, porque nesse nível aqui, daqui a 3 meses acaba o caixa. Ele precisa Já colocar senti, né? papel. E se ele não coloca? Essa semana ele não colocou, semana passada não colocou. A taxa subiu. Se ele colocar nessa taxa agora, mais volume, ele piora ainda a condição dele. Aí vai ser capaz da taxa subir mais depois. Porque o sujeito faz quando fala, nessa taxa ele quebrou, eu não posso emprestar mais. Aí começa aí. Então, o limite é esse. O teste do limite é o seguinte: na hora que a taxa chegar num ponto onde já vai forçar ele a parar de gastar, porque senão ele quebra. Não tá muito longe. Nesta né? hora é que o câmbio para de subir. Na hora que a taxa... E nessa hora você vai ver a taxa de juros chegar numa resistência. Nesse nível ela para. Se o mercado entender que ele já chegou no limite, ele vai ter que parar de gastar porque ele quebra, nessa hora vai aparecer todo mundo querendo aplicar na taxa. Certo? Chega um cenário que o mercado entende, pô, ali eu acho que ele quebrou e ele vai ter que parar. Nesse momento de ele sinalizar isso, aí vai aparecer todo mundo, aí a taxa, nesse momento o dólar para de subir também. Perfeito. Entendeu? E o que pode acontecer com o Brasil? O Brasil pode quebrar se o governo continuar gastando desse jeito aí ou não? O Centrão vai... É uma vai espécie de intervir quebrar, ali. é o que o Faca quebrar. tá falando. É tecnicamente ali, porque na verdade ele não vai conseguir fechar as contas. Ele vai fazer É um conta, daqui a 2 estresse meses eu não final. tenho dinheiro, daqui a um mês eu não tenho dinheiro. E aí, o que você vai Aí fazer? aí vai Não ter vai que ter anunciar dinheiro um para ele pacote pagar a de bolsa. verdade. Ele vai ter que cortar de verdade. Aí corta o Bolsa Família... E se ele não corta cortar, o mercado corta por ele. Para de dar empréstimo e vai chegar o dia que ele, eu hoje não tenho caixa. Aí ele vai cortar porque acabou o dinheiro. Sim. Ou ele decide, ou com a passagem, com o transcorrer do tempo, ele vai ficar sem dinheiro. Então ele vai ter que falar, ou eu corto agora, ou amanhã não tenho dinheiro, eu vou chegar na minha conta, não tenho. Aí vai ter que cortar aleatoriamente. Aí não vai ter dinheiro pra pagar salário nem nada. Uma outra coisa, Faca, tem um banco quebrado no Brasil? Eu acho que tecnicamente tem alguns. Alguns, tecnicamente... É pesado isso daí, hein? Não é. Muita abertura. você não Os tem. bancos têm carteira. As carteiras, e nos Estados Unidos também, tá? Ah, não. Nossa. Nas carteiras você tem muito prejuízo e alguns bancos não são obrigados a marcar mercado algumas carteiras de empréstimo. Eles marcam as carteiras de título, mas as carteiras de empréstimo não. Sim. Agora, pensa o seguinte, o dealer do Banco Central, esse cara às vezes é obrigado a dar preço no leilão. Ele compra esses papéis e não consegue vender. E cada vez que a taxa sobe, se ele não vendeu esses papéis, ele vai tomando prejuízo. Cada prejuízo que ele toma diminui a capacidade dele de fazer um empréstimo. Aí ele começa a não rolar empréstimo com a empresa, pedir para pagar de volta, oferece uma taxa mais alta para a empresa resolve pagar ou não paga. Então, assim, vai ficando complicado. E diz que tem um banco grande aí que comprou muitas ações na bolsa, usou, né, o dinheiro, pegou dinheiro aí no mercado com CDI caro pra caramba. Ele tem uma carteira de crédito aí de uns mais de 40 bilhões, que é praticamente 1/3 do FGC, né, do Fundo Garantidor de Crédito. E ele comprou em Cogna, sabe, umas coisas assim, Bradê, ações de empresas, né, na bolsa. Então, pode ser que nós tenhamos um estresse desse A gente também. não fala nome disso aí, porque depois os caras vêm processar. falar boa, que não sei pode o dar quê. um Não, processo. todo mundo sabe quem que é. E outra coisa, hoje nós tivemos aí... Foi um derrame? O que aconteceu ali? Porque aí não dá o cara não consegue nem decidir, né? Não sabemos nem se ele tá consciente pra decidir ninguém se sabe ele vai tá falando, não cortar tá falando. ou não as despesas. Eu acho que se ele não voltar para a presidência, se ele ficar em recuperação por vários meses aí, resolver tirar uma licença, a gente tem um refresquinho, digamos assim. Você acha que é o Lula que piora tudo ali, ô Faca? Porque pra ele quer gastar, né? Porque sim, são 2 grupos de poder, já que o tema Sim. são 2 grupos de poder. Então, Um é grupo meio de poder misterioso. é o eixo russo-chinês, que é o Lula. E outro grupo de poder é o eixo globalista, que é o Alckmin. Sim. Entendeu? Então, assim, quem soltou o Lula para ele ser candidato foi o eixo globalista. E fala-se que teve um acordo, ó, você vai lá, tal, mas depois você tem que... E Passar chegou a em bola. 2 anos, o Lula tem que passar a bola, né? E não passou... Se não passar, não passou. Eu sei que agora ele vai ter que decidir se ele volta, se ele consegue voltar, ou se não, se já é o Alckmin, né? Já assumiu, né? Porque o Lula vai ficar de licença. Então, eu acho que se voltar para as mãos do eixo globalista, eles têm, digamos assim, eles têm uma gestão
Eles não, Menos o globalista não gosta de quebrar de uma vez só. Menos pior. Ele gosta de quebrar aos poucos. Aos Ele é- pouquinhos. ele vai- Ele é o revolucionário que não deixa Não. quebrar de uma vez só. É. Né? Ó, O eixo, o comunista raiz gosta de ver a coisa ir pro Ele é saco. o revolucionário.